Adolf Hitler pensou que iria vencer. Os nazistas não apenas levaram planos de batalha explosivos para a Segunda Guerra Mundial, eles tinham planos para uma nova ordem mundial. Quando a luta e o derramamento de sangue terminassem, eles iriam construir um novo império fascista sobre as ruínas da Europa. Os nazistas já haviam elaborado os planos para sua nova ordem. Se tudo tivesse ocorrido de acordo com o plano de Hitler, o mundo de hoje seria um lugar diferente. E de muitas maneiras, a nova ordem mundial nazista não teria sido o que você esperava. Veja agora os 5 planos que Hitler teria posto em ação se os nazistas tivessem vencido. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fatos Mega Curiosos. Antes de continuar com o conteúdo deste vídeo, peço a você, se for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Fazendo isso, você não perderá nenhum vídeo aqui no nosso canal. Deixa também seu like para nos ajudar a fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Então, vamos para o vídeo. Número 1. Devolvendo a terra americana aos nativos. Os nazistas podem ter sido supremacistas brancos genocidas, mas quando se tratava de nativos americanos, eles eram surpreendentemente aceitáveis. Uma vez que a América fosse deles, os nazistas prometeram, eles iriam devolver terras americanas aos nativos. Eles trabalharam com um grupo chamado American Indian Federation e os conquistaram como simpatizantes fascistas. Alguns membros do grupo foram além da simpatia e se transformaram em nazistas totalmente raivosos, como o chefe Nuvem Vermelha, que pregou uma suástica em suas roupas e fez discursos que chamavam os judeus de filhos de Satanás, e afirmavam que eles controlavam os índios de serviço. Chief Red Cloud era uma identidade falsa adotada pelo advogado de Portland Elwood Towner, que era nativo americano. O verdadeiro chefe Red Cloud morreu em 1909 e não tinha nada a ver com Hitler. Os nazistas amavam as ações de seus simpatizantes nativos americanos. Na verdade, os nazistas declararam publicamente que os nativos americanos eram arianos e enviaram oficiais de propaganda disfarçados à América para convencê-los a derrubar o governo dos Estados Unidos. Em troca, os nazistas juraram, devolveriam as terras aos nativos americanos. Quer os nazistas estivessem dizendo a verdade ou não, muitas pessoas ouviam. Chief Red Cloud Towner afirmou que tinha um exército de 750 mil índios americanos prontos para lutar por Hitler. No momento em que um exército nazista colocasse os pés em solo americano, ele disse, eles o ajudariam a separar os Estados Unidos. Número 2. Um espelho gigante espacial. Sem dúvida, um dos planos nazistas mais estranhos era o espelho espacial gigante, que era exatamente o que parecia. Os nazistas planejaram colocar um espelho gigante de 1,6 km, uma milha, de diâmetro em órbita de 35.900 km, 22.300 milhas, acima da Terra. E se eles tivessem um pouco mais de tempo, talvez o tivessem conseguido. A ideia era basicamente o equivalente nazista do espaço gigante de um menino cruel queimando formigas com uma lente de aumento. Sempre que alguém irritava os nazistas, eles inclinavam o espelho para refletir os raios do sol na cidade do ofensor. Supostamente, os raios do sol teriam se tornado feixes de luz ardente que envolveria em chamas qualquer coisa que tocassem. Os nazistas iriam até mesmo transformá-la em uma estação espacial completa. Eles tinham planos de manter uma equipe de homens dentro do espelho o tempo todo, sobrevivendo da comida e do oxigênio retirados de uma safra de abóboras. Hoje, há algumas dúvidas se teria funcionado. Mas o cientista por trás dele, Hermann Oberth, estava tão confiante na ideia que, depois que a guerra acabou, ele tentou fazer com que os americanos o construíssem. Se ele tivesse um pouco mais de tempo, os nazistas provavelmente o teriam acabado e o mundo teria vivido sob o terror de um espelho gigantesco no céu. Número 3. A esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. O Japão, é claro, tinha planos próprios. Em suas salas de guerra, os nazistas e japoneses já haviam fatiado e servido todas as partes do mundo. O Japão, eles concordaram, deveria governar todas as partes do mundo a leste do 70º meridiano, dando a eles a maior parte da Índia e tudo além dele. O Império do Japão receberia o nome amigável de Esfera de Coprosperidade do Grande Leste Asiático.
Isso foi um império cheio de palavras amigáveis escolhidas para distrair você de seus significados sombrios e ameaçadores. O povo de cada nação conquistada seria treinado para ser líderes de seu povo, transformando-os em líderes fantoches dos estados japoneses. Eles já haviam começado a colocá-lo em movimento. Os japoneses o venderam como independência do imperialismo ocidental, lutando sob o lema Ásia para os asiáticos. Mas o povo da Ásia teria sido forçado a aceitar o domínio japonês. O japonês teria sido a língua oficial de todo o hemisfério oriental, e os professores de japonês estariam em todas as escolas. Eles teriam a tarefa de fornecer a orientação da cultura japonesa às mentes jovens da esfera de coprosperidade. A Austrália e a Nova Zelândia também estariam sob controle japonês. Se os nazistas ganhassem a guerra, acreditava Hitler, isso significaria o fim de todos os brancos que viviam lá. Número 4. Uma grande muralha de fabricantes de bebês. A defesa nazista contra o novo Império Japonês teve que começar no 70º meridiano leste. Com o tempo, eles tinham certeza, haveria uma guerra entre os dois novos governantes do mundo, e eles precisavam estar prontos quando ela viesse. O plano era fazer uma parede viva de colonos alemães que residiriam ao longo da fronteira, reproduzindo-se o mais loucamente que pudessem. Qualquer homem de valor que tivesse servido 12 anos no exército nazista seria enviado para a fronteira leste, receberia uma fazenda e uma arma e receberia a ordem de ter o maior número possível de bebês. Os homens do grupo de veteranos nazistas que faziam bebês foram obrigados a se casar com moradores locais. Eles não podiam trazer esposas alemãs com eles. Isso deveria destilar o pool genético na fronteira e fazer uma nova geração de bebês meio alemães. Só poderia funcionar se os soldados nazistas passassem muito tempo no quarto. Pelo bem de seu país, exigiu Hitler, esperava-se que todo homem na frente oriental tivesse pelo menos 7 bebês. Número 5. Colocando a América e a Inglaterra uma contra a outra. Apesar do que disse ao chefe Red Cloud em particular, Hitler afirmou publicamente que não tinha planos de invadir os Estados Unidos. A ideia, disse ele uma vez a um repórter da revista Life, era tão fantástica quanto a invasão da Lua. Ele culpou os fomentadores de guerra pela paranoia que pensavam que o medo era lucrativo para os negócios. Mas quando os americanos não estavam ouvindo, ele cantou uma melodia diferente. Meus sentimentos contra o americanismo são sentimentos de ódio e profunda repugnância, disse ele certa vez à sua equipe. Tudo sobre o comportamento da sociedade americana revela que ela é metade judaizada e a outra metade negrificada. Ainda assim, ele não achou que teria que invadir a América. Antes de a América entrar na guerra, ele tinha certeza de que aproveitaria a oportunidade para atacar a Grã-Bretanha. E quando eles se juntaram, ele insistiu que tudo era apenas parte de um plano de longo prazo para acabar com os britânicos. Não importava como a guerra terminasse, Hitler acreditava, os americanos atacariam a Grã-Bretanha. Ele não teria que invadir os Estados Unidos porque pensava que os britânicos fariam isso por ele. A Inglaterra e a América um dia terão uma guerra que será travada com o maior ódio imaginável, insistiu Hitler. Um dos dois países terá que desaparecer. Se não o fizessem, ele os faria. Se os Estados Unidos ainda resistissem depois que a Europa caísse nas mãos dos nazistas, Hitler prometeu, eles teriam que enfrentar todo o ataque do Terceiro Reich.